Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Estamos de volta com o reverendo Bratos, pastora Rose. Amém. Já nos recompomos, já bebemos uma água, agora temos mais bênção para vocês. Amém? Nós vamos iniciar, abrindo aqui a oportunidade para o reverendo Bratos apresentar uma porcentagem do tesouro que ele tem. Que tesouro. E ele vai me mostrando, eu dizendo, mas isso você trouxe só para mostrar mesmo ou é para vender? Mas o reverendo Bratos está à vontade. Ok. Deixa eu só. Claro, não tem como fazer todo o meu material, né? Claro. É muito material. Tanto que os judeus são conhecidos como o povo do livro, porque tem muitos livros, né? Amam a leitura, então. Esse aqui é a Torá, que está coberta, né? A Torá, eu gosto de falar porque eu, depois de mais ou menos uns 30 anos de crente, evangélico, pregador, teólogo, não sabia o que era a Torá. Até o dia que um pastor me perguntou, em Brasília, você, pela forma que ministra, você estuda Torá. E eu, Torá? O que é isso? E ele ficou admirado. E aí, a partir daí, eu fui procurar uma Torá, e essa foi a minha primeira Torá que eu comprei. Né? O que é a Torá? A palavra Torá, no hebraico, significa instrução, que foi traduzida como lei. Não é lei, é instrução. Então, Torá de Moshe, instrução de Moisés, mas foi traduzida para nós como lei. A lei de Moisés não é lei, Torá, e Torá é instrução. Então, aqui estão os 5 primeiros livros, não é? Que é a Torá, no caso aqui do lado direito, porque a escrita hebraica é da direita para a esquerda. A nossa, ocidental, é escrita da esquerda para a direita. Por que existe isso? De ter uma região que escreve da direita para a esquerda e outra que escreve da esquerda para a direita. Sabe por quê? O segredo está em Jerusalém. Jerusalém. A palavra Jerusalém, ela é dupla. Tem com o Yud e sem o Yud. Para tentar entender que são 2 cidades. Uma de cima e uma de baixo. Ok? Todas as nações à direita de Jerusalém escrevem da direita para a esquerda, mesmo que seja de cima para baixo, mas é da direita para a esquerda. E todas as nações do mundo que são à esquerda de Jerusalém escrevem da esquerda para a direita. E eu tenho certeza que os chefes das nações não combinaram isso. Isso aí já é um sinal do eterno. Okay? Então, os 5 livros da Torá, nomes originais no hebraico, não é? Nós recebemos no Pentateuco como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O nome original no hebraico é Bereshit, que é o primeiro livro, segundo livro, Shemot, terceiro livro, Vaikra, quarto livro, Bamidbar, quinto livro, Devarim, que em hebraico já é uma mensagem. Por quê? Porque Bereshit, um dos 72 conceitos desta palavra, quer dizer no princípio. Então, no princípio, Bereshit, no princípio, segundo livro, Shemot, Shem, nome. Shemot, plural, nomes. Então, no princípio, pelos nomes, terceiro livro, Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou. São todas essas palavras que denominam o nome do livro, estão sempre no versículo 1. O primeiro versículo de cada livro aqui. E no início era um rolo completo, não era subdividido em livro, não. Era tudo um rolo só. Tá bom? Depois foi dividido para ajudar a compreensão, né, dos livros. Vaikra, chamou. Quarto livro, Bamidbar, nome original, que quer dizer no deserto. E quinto livro, o último, Devarim, que é plural. Devar, ou debar, palavra. Devarim, plural, palavras. Então, no princípio, pelos nomes, chamou-os ao deserto e entregou as palavras. Que é Êxodo 19, a entrega da Torá, da lei, das tábuas, né? Tablet e pronto. Inclusive essas tábuas eram transparentes de safira e pesavam 1 tonelada. Meu Deus. E Moshe desce com elas, porque não é Moisés que carrega as tábuas. Porque ninguém carrega a palavra de Deus. Era ela que conduzia. E como foi que as tábuas foram quebradas? Porque o povo pecou, Deus removeu a sua palavra. E então a safira caiu e quebrou.
A palavra dele nunca foi tocada nem caída por terra. Então, Mas assim não quebrou a então não palavra, foi Moisés que ficou com raiva do povo que Não. Meu Deus. Ok? Então esse aqui é Esse a é Torá, né, que a gente estuda a Torá. Claro que tem outros livros que são adicionados à Torá, como o Rumash, o comentário de Rashi, enfim. Então, temos também aqui o livro de Salmos, que é Tehillim, não é? Salmos em hebraico também, feito a Torá. Do lado direito em hebraico e do lado esquerdo na mesma página em português também com a tradução, para a gente poder ajudar a auxiliar a ler. Mismor Ledavi, Salmo 23. Mismor Ledavi, Adonai Roi Lo Essa, né? Dash, enfim, por quê? Aqui em cima está escrito a tradução e embaixo a transliteração da tradução. Né? O Senhor é meu pastor, lo é não, e não nada, como foi traduzido para nós. Né? Porque lo essa, ou seja, não faltará, não me faltará. Quem? Deus. O Senhor não me faltará. Se Ele não me faltar, tudo sempre será suprido. Então não é relacionado às coisas, e sim relacionado a Ele. Então o nada foi acrescentado na tradução. O nada foi uma interpretação errônea, né? Não é nada. A expressão lo é não, e não nada. Mas aí tem gente que ainda acrescenta. Né? E nada. E vai assim, vai. Então o salmo é muito bom. Por exemplo, teve no Salmo 90, na nossa tradução em português vai dizer assim: de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Tá? E se for pegar na igreja, eu vou falar de eternidade a eternidade, porque é o que eles compreendem, né? Mas quando você vai para o Salmo, você vai ver, não é de eternidade a eternidade. É no mundo vindouro, só isso. É o mundo que vai vir ser estabelecido ainda, pelo Mashiach. Não é de eternidade a eternidade. Então a gente corrige algumas coisinhas através do hebraico. Meu Deus. Temos aqui o Sidur. Eu coloco uma capa. O Sidur, esse aqui é messiânico, né? Porque eu sou messiânico. Eu creio em Yeshua como sendo o nosso Mashiach. Jesus o Cristo, no caso. Então, esse Sidur aqui é o livro de orações judaicas, certo? Então, quando diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, não é porque era um posicionamento dele de orar 3 vezes ao dia, é a cultura, é a tradição, desde o tempo de Abraham, Isaac, Jacob, certo? Então, a primeira oração da manhã é chamada a oração de Shaharit. Então, é a reza de Shaharit. O judeu, ele reza, ele não ora. Não é? É mais importante para ele a reza do que a oração. Para o evangélico, é mais importante a oração do que a reza. E o evangélico não reza, mas não sabe. Porque toda vez que ele recita o Pai Nosso, ele está rezando. O Salmo 23, ele está rezando. O Salmo 91, ele está rezando. Só que ele acha que não reza. Ensinaram a ele que ele não reza, porque ele só ora. Okay? Então a primeira oração da manhã, o ofício da manhã é a Shaharit, que vem do despertar. O judeu, quando acorda, ele, a primeira coisa que faz é uma reza, agradecendo que o eterno Deus lhe devolveu a alma, para que ele possa viver mais um dia. O que é isso? Ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está acreditando em mim, que esse dia eu serei um canal de bênção. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tá certo? Shaharit. Isso. E aí, aqui vem a bênção do Talit, não é? Que é o tzitzit. Porque o que é o tzitzit? É um manto de oração. A finalidade do tzitzit é para orar, é para estar se dirigindo a Deus na intimidade. Então, um homem judeu que reza sem o Talit é diferente daquele que reza com o Talit. O que reza com o Talit, ele, no entendimento da cultura hebraica, ele está debaixo das asas, não parece as asas que você vê? Sim. Debaixo das asas, no Salmo 91, igual diz. E essa reza feita debaixo do Talit, ela é praticamente impossível de não ser atendida. Daí a importância do Talit. Não é cachecol que se coloca no pescoço para rodar em vigília. Exato. E por aí. E para tirar foto, para ficar bonito. E colocar de enfeite em cima do púlpito, assim. Meu Deus. Enfim. Ok. A segunda reza, que é o ofício da tarde, né, chama-se Minha, certo? Então, essa é atribuída a Isaac, porque Isaac, à tarde, viu a sua esposa e estava orando. Abraão é aquele da oração da manhã, Isaac é da oração da tarde, certo? E Arvit, que é a oração da noite, essa é atribuída a Jacó. Lembra que passou a madrugada lutando com o anjo, tem parte de interpretação quem era o anjo, mas a gente não vai entrar nisso.
Então esse livro, esse aqui é um livro muito importante para a cultura hebraica, que é o livro de orações, de Shabbat, de celebração de festa, de Rosh Chodesh, que é a festa da lua nova, porque a partir da lua nova, 7 dias, então é Shabbat, que pode cair qualquer dia da semana. Shabbat não é sábado. Não é necessariamente ser o sábado. Não é sábado. Pode até cair também. Outra que eu recomendo sempre é essa Bíblia Judaica Completa. Por quê? Bíblia Judaica Completa porque ela tem o Antigo e o Novo Testamento, mas ela é diferenciada das comuns. Certo? Vamos lá, só para entender qual alguma das diferenças. Aqui. O Taná e a Brit Hadashah. Taná, Antigo Testamento, Antiga Aliança, e a Brit Hadashah, Nova Aliança. Ok? Deixa eu só... Aqui, tá. Amassou aqui as páginas. Não pode. Aí, mas acontece. Ok? Aqui. Então, olha aqui. Parashá, Bereshit, no princípio. A palavra Parashá é porção. Então, a porção da semana. Então, na cultura judaica, toda semana já tem a sua porção estabelecida para ser estudada. Não é aleatória. Todo judeu no mundo todo, naquela semana, está lendo a mesma Parashá, a mesma porção. Cada um não tem a sua escola bíblica que cria os seus estudos separadamente, de acordo com o entendimento do líder. Não. Está estabelecido já. Então, essa semana é para ler a Parashá Bereshit. Judeu no mundo inteiro, não importa a língua que ele fale, onde ele nasceu, onde ele esteja, a Parashá da semana. Por quê? Porque o estudo desta Parashá da semana é para ser vivido nesta semana. Então eles estão revivendo a sua própria história. Então Deus não é um Deus do passado. Eu preciso ir lá no Monte Sinai para ver onde Deus esteve. Por quê? Porque Deus está atualizado na vida. Ele esteve, mas eu não estou mais lá, eu estou aqui. Então Deus está aqui, eu preciso ver com Ele hoje essa história de vida. Certo? Então aqui está, Parashá Bereshit no princípio do capítulo 1 até o capítulo 8 de Bereshit Gênesis. Ok? Capítulo 8 está aqui, Parashá Noah, que é Noé. Vai do 6:9 até o 11:32. Mas aqui tem Haftará e Bereshit. Haftará é uma ligação da porção da Parashá, da Torá, com os profetas. Lembra que Jesus está lá em Lucas 4, e Jesus ia entrando na sinagoga, ele procura o quê? O livro de Isaías. Por que ele tem que procurar o livro de Isaías? Porque a Haftará, da Parashá, da Torá, daquela semana, era exatamente aquela escritura. Não foi ele que escolheu aleatoriamente. Só que naquele dia, aquilo estava se cumprindo. E ele disse isso. Hoje se cumpre essa profecia diante dos nossos olhos, e assentou-se na cadeira de Moshe. E os olhos de todos ficaram fitos nele. Ninguém podia contestar, porque a Parashá, a Haftará, era aquela que tinha que ser lida. Certo? Então essa Bíblia judaica completa nos ajuda a entender fatos do Novo Testamento na vida de Yeshua, que não está acontecendo aleatoriamente, está tudo cronometrado perfeitamente, milimetricamente com a palavra. Porque para ele cumprir toda a instrução, a Torá, tem que estar aqui. Então, se eu não conheço a base, que é a Torá, eu não tenho como entender o Novo Testamento. E aí tem gente que aqui hoje está mudando a mentalidade. Não, no Antigo Testamento foi anulado. Se disser que anulou o Antigo Testamento, então você está anulando o próprio Cristo, exatamente, o próprio Jesus. E se ele é a palavra que foi revelada, e essa palavra foi revelada através de Deus que entregou a Moisés, não é? Fica difícil. É uma teologia, explica, mas não convence. Só isso. Então aqui está a Bíblia judaica completa. Só um adendo. Esses ensinos, esses estudos, esse entendimento, esse conhecimento não é para judaizar a igreja, é para entender, esclarecer e que a nossa fé seja muito mais clara em Yeshua Mashiach. Não é para anular nada. E nós somos prova disso, porque já tivemos aqui o reverendo em um culto que foi tremendo. E eu estava até falando aqui em off a possibilidade de nós nos reunir e, não sei, eu até falava que no Brasil há mais facilidade devido o tempo,
mas não deveríamos nos preocupar com isso e arranjarmos um tempo para sentarmos e aprendermos. É verdade. Esse aqui também eu recomendo sempre, Comentário Judaico do Novo Testamento, pela editora Atos, é uma editora evangélica, certo? Mas é o David H. Stein que faz o comentário, um judeu. Então ele explica o Novo Testamento na visão judaica, o que é que de fato Paulo está dizendo, porque Paulo não era teólogo, Paulo não era grego, Paulo era judeu, ele se declara da tribo de Benjamim, não era? É verdade. Circuncidado ao 8º dia, e que era conhecedor da Torá. Qual é a diferença que Paulo obteve na sua vida judaica ortodoxa? Na época, ele encontra, o Mashiach o encontra, e lhe faz entender, por isso que vai estar escrito que depois que ele vai, é levado até Pedro, não é? Sim. Em Atos 9, ele é derrubado, depois é levado até Pedro, não é? Por Barnabé, e volta para a sua cidade, depois passa 3 anos no exílio. Fazendo o que esses 3 anos no exílio? Recapitulando todo o ensino da Torá, tudo que ele tinha de entendimento judaico e vendo Yeshua lá, para quando ele retornar com muito mais clareza de consciência para explicar aos judeus que de fato Yeshua é o Messias que estava escrito, ele é o Mashiach que estava oculto nas letras da Torá. Então o entendimento de Paulo não é um entendimento teológico, é um entendimento rabínico, certo? E aqui esse comentário judaico do Novo Testamento eu recomendo a quem quiser conhecer, não é? E é de uma editora evangélica, para não dizer, não, isso aí é dos rabinos, não, é da editora evangélica, certo? Muito bem. Então, e tem essa coletânea aqui, né, do livro de Bereshit, que esse aqui vai falar só, extremamente do início ao fim, ele é fino, mas ele é muito forte, de gematria. O que é gematria? Gematria é a ciência que decodifica as palavras que estão na Torá. Então a Torá, ou a Escritura, ela não é apenas o literal. Tem 4 níveis de interpretações. Fora os 7 níveis que foram criados na escola de Hillel, que era na época, um pouco antes do nascimento de Jesus, né? E de Shammai também, que era mais radical, que de 7 virou 13, e de 13 depois virou 32, que é chamado os caminhos da sabedoria. Isso aí é caminho de sabedoria rabínica. Né? Então são muitos detalhes que a gente tem para aprender em relação à Escritura, e tudo isso com o intuito de que a nossa fé seja cada vez mais clara, para poder argumentar com quem vem desfazer de Yeshua, dizendo que ele não é o Mashiach, com argumentações da cultura hebraica. Porque alguém que não crê em Mashiach vai dizer assim, ó, é proibido, Deus não aceita sacrifício humano. Me mostra onde é que ele aceitou o sacrifício humano. Sangue humano, me mostra. Por que ele vai fazer essa pergunta? Porque ele confia no grau e no nível da nossa ignorância. Agora, se perguntar quem tem cultura hebraica, quem conhece, vai dizer, não aceita? Então vamos lá. Shemot, capítulo 12. Estabelecimento de Pessach. É Páscoa. Ali naquela noite, antes deles saírem, todos os hebreus que estavam lá no Egito, em Mitzrayim, tiveram que fazer a circuncisão. E a circuncisão só é válida se derramar pelo menos uma gota de sangue humano. Esse sangue da gota humana não podia ser lançado ao chão, foi colocado numa vasilha. Mas tinha que matar um cordeiro para cada família e tirar o sangue. O sangue do cordeiro foi mesclado com o sangue da circuncisão daqueles homens, que depois foi passado no umbral da porta. Ali estava o sangue do homem e o sangue do cordeiro, tipificando quem? Apontando para quem? O Messias que viria como homem, mas era o cordeiro, e que o sangue não livrou ninguém da morte. O sangue era o sinal, está escrito, será por sinal. O que é o sinal? É o sinal de que dentro dessa casa se cumpre a obediência a mim. E aonde tem obediência, não tem o juízo.
ele passa por cima. Aqui está o sangue humano. Como assim Deus não aceita o sangue humano? Se a libertação do povo de Israel foi com o sangue humano junto com o sangue do cordeiro. Mas eu tenho que saber disso, se eu não sei, não tem como argumentar. E aí eu vou achar que ele tem razão, que de fato Yeshua não é o Mashiach, e que a minha fé foi errada, e por aí vai e se perde. Por não ter entendimento do conhecimento. Que gera amadurecimento. Amém? Pastor Lima, eu consigo. Já não tem mais material aí? Não, esse aqui é o básico que eu mostrei, mas a gente tem mais. Eu não dependo também apenas desse Na material. próxima, né, o reverendo traz mais material para mostrar para Não, você. outros, né? Tem outros que eu não posso nem trazer. É muito forte. É verdade. O nosso tempo está assim escasso, mas eu ainda queria fazer uma pergunta e eu acredito que o reverendo vai nos responder. Pois não. Mas é um texto que nós lemos que cria muita confusão na cabeça de muitas pessoas e eu até há algum tempo não cheguei a entrar em discussão, mas se eu insistisse, eu ia entrar em uma discussão de quando se fala de Jesus, quando se fala da palavra, não devemos entrar em discussão. Né? Não devemos entrar em discussão. Quem quiser ter razão, tenha razão. Eu quero ter paz e seguir a minha vida com Cristo Jesus. Mas eu queria, aqui em Lucas capítulo 16, a seguir o versículo 19, sobre a parábola do rico e Lázaro. Eu sei que Vamos lá. Eu sei que o texto é muito extenso, mas eu tenho certeza que o comentário do reverendo irá nos esclarecer um pouco acerca desse texto. Ok. Vamos começar pelo seguinte. A epígrafe que foi colocada pelo homem, porque não consta nos textos, vai estar dizendo parábola. Não é? Parábola. Essa palavra parábola, na verdade, nem é utilizada pela cultura oriental. Certo? O que é utilizado, que para nós é assustador, e com certeza a gente não aceita, mas é lenda ou enigma. Nem é parábola. Então, começa por aí. E quando diz parábola, está dizendo que não foi uma realidade. Mas não sendo parábola, porque não consta, isso é uma epígrafe, e a maioria das epígrafes não são corretas com o texto que segue. Porque a parábola, a explicação da palavra parábola é identificar o assunto que se segue, mostrando alguma coisa física com um conteúdo espiritual, que não é. Se você abrir Lucas capítulo 15, tem 3 parábolas, está escrito lá, parábola da ovelha perdida, só que a ovelha foi encontrada e teve festa. Parábola da dracma perdida, a dracma foi encontrada e teve festa. Parábola do filho pródigo, não, o filho voltou, teve festa, reconciliação. Então, o termo parábola já não gera muita confiança. Okay. Então, quando a gente olha para esse texto, eu começo a dizer o seguinte: não foi uma parábola, isso é uma realidade, isso é uma realidade espiritual que estava acontecendo. E ele contou isso, não é parábola. Ok. Certo? O que ele diz? Ele diz que tem um homem rico e tem um homem pobre. E o homem pobre está à sua porta. E o homem rico não lhe dá a assistência devida. Não é? Ok. Morre o homem pobre. E vai para o seio de Abraão. Morre o homem rico. E vai, não é para o inferno, porque a cultura hebraica não tem inferno como castigo eterno. Vai para um lugar onde ele vai estar sofrendo na sua consciência. O mal que fez? Não. O bem que deixou de praticar. O que pesa mais do outro lado não é o mal que eu faço, e sim o bem que eu deixo de praticar. Porque o mal que eu faço eu posso me arrepender, mas o bem que eu não fiz não tem como corrigir. Certo? Certo. E então, existe ali um nível de conhecimento do que Jesus está falando. E aí é polêmico, porque as pessoas dizem, do outro lado você vai lembrar, porque Jesus contou essa parábola. Não é parábola, isso é uma realidade espiritual. Só que desconhece o seguinte: existem princípios espirituais. Princípios são imutáveis. E
Em todo nível espiritual, ele é dividido em 3. Todo nível espiritual é dividido em 3. Nível superior, nível intermediário e nível inferior. Aqui o que Jesus está falando é do nível inferior do mundo espiritual. Por isso que no nível inferior ainda há possibilidade de lembrança. Ok. A partir do nível intermediário ou superior, não, porque é outra realidade de consciência. Eu não posso padronizar o céu, entre aspas, Sim. que não é um lugar, é um estado de consciência da alma. O céu não é um endereço, não é um lugar. É um estado em que a nossa alma vai se encontrar. Padronizar por essa palavra. Isso aqui é o nível inferior. E tudo que é inferior, já está dizendo. É. Certo? Então, nesse nível inferior, o que era rico aqui embaixo e não se enriqueceu espiritualmente, agora a sua realidade do outro lado, ele está pior do que aquele que era mendigo à sua porta. E ele tem sede. Sede aqui está falando de refrigério de Deus. O que queima a alma não é o fogo, é a ausência do refrigério. Assim como alguém pode dizer na ciência, não existe frio, existe ausência de calor. Exatamente. Certo? Certo. O peso é a ausência que tem ali. E aí ele diz assim, me dá, e começa aquele diálogo, né? Ah, um pouco d'água, nem que seja um bolinho, uma gota, para fazer. Existe um abismo entre nós. Esse abismo, essa separação, foi criada lá ou foi criada cá? Foi criada cá. É criada aqui. Nós criamos hoje o que vamos viver amanhã. Exatamente. E tudo que criamos hoje no mundo físico, viveremos essa realidade no mundo espiritual. Eu não creio, não importa. A verdade não muda porque alguém não crê. Exatamente. Que a lei da gravidade existe. Não muda. Foi criado cá. Aí ele diz assim, palavras de Jesus dizendo que o homem rico diz assim, fale com os meus irmãos. Não é assim? É. Fale para que eles também não vivam essa realidade que eu estou vivendo aqui. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Seus irmãos, Eles têm o tem quê? os homens, os profetas, né? Vamos lá, não, vamos ver a resposta. Pois tem no 28, tenho 5 irmãos, para que Olha não sim. lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Isso. Disse-lhe Abraão, Tem Moisés. os Os profetas profetas, ouçam o que é Moisés? É a a Torá. adorar. E os profetas? Para que serviam os profetas? Quem era reconhecido profeta de Israel? Profeta era aqueles que eram usados por Deus para ser voz de retorno. Todas as vezes que Israel desviava da Torá, é levantado profetas para fazer eles retornarem para a Torá. Então, tem Moisés, ou seja, tem a Torá. E também tem os profetas, para aqueles que não conseguem ouvir, retornarem para a Torá. Isso é Jesus que está falando. Isso aí são palavras do Mestre. Isso não é parábola, isso é realidade. Porque do outro lado não tem justificativa. Porque nós temos a palavra, nós temos a orientação. Esse vídeo, esse áudio que hoje está sendo ministrado aqui, está tendo acesso à alma de alguém. Para depois de chegar lá e dizer, Senhor, eu não sabia, você ouviu. E uma única vez é suficiente. Deus sempre vai criar meios, todos os dias, em todo tempo, para nos trazer para a sua verdade, para a sua fonte. E nós insistimos em desviar dela por conta do nosso ego, da nossa vaidade pessoal, por conta de tudo aquilo que é humano. E esse é o problema do ser humano, mas a palavra está aqui. O senhor trouxe o assunto e eu estou falando, está dentro da cultura hebraica, eu nem sabia, não combinamos. Não combinamos nada. Não é? Não sabia que era isso que ele ia me perguntar, e esse assunto é muito profundo. Por que tem 5 irmãos? Lembra? Porque a alma tem 5 níveis. Então, se não se eleva nesses níveis, vai ficar no nível inferior, nem no intermediário. Ok? Ok. Então, primeiro, o céu não é um lugar, é um estado de espírito, e, de acordo com a minha elevação aqui, é que eu vou também usufruir de uma elevação do outro lado. Pessoas que contam que foram arrebatadas, eu creio,
e voltam e dizem assim, eu fui num lugar que só tinha criança, olha, muita criança, as crianças estavam lá no Campo Verde, coisa mais linda. Sabe quem eram aquelas crianças que essa pessoa viu no âmbito do Espírito? Eram pessoas que não cresceram, que não desenvolveram a sua espiritualidade aqui na Terra. Elas morreram aqui com 70, com 80, com 90, mas lá elas não passam de crianças. Quando eu ouço alguém testemunhando sobre crianças, eu sei que não tem crianças, são seres humanos, consciência que não desenvolvem, não desenvolveram. Elas cresceram em títulos aqui na Terra, elas cresceram em honras humanas, elas cresceram em material, no mundo material, adquiriram posses, mas não cresceram diante de Deus, são como crianças. E eu disse isso ao Eterno, a Deus, Senhor, eu não quero chegar aí como criança, eu não quero ser uma criança. Por que Jesus pegou uma criança e colocou no colo e disse, o reino dos céus é semelhante a uma criança? Por quê? Porque a criança tem a tendência de crescer naturalmente, ela vai crescer, e o reino do céu cresce naturalmente. Que alguém cresça ou não com o reino cresce, eu preciso crescer, porque se eu for criança, aqui, eu tenho possibilidade de crescer. Eu não posso chegar como criança. Eu só chego como criança se eu sou anão, porque aí não tem como crescer. O pigmeu. Então a criança que Jesus coloca no colo não está se referindo, está vendo a simplicidade, a verdade. Ele está dizendo, você pode crescer. Se você for uma criança no meu colo, você vai se tornar um grande homem. Maravilha, glória, amém? Coisa linda. Baruch Hashem, como diz na sinagoga, glória a Deus, Glória como a Deus. diz na igreja. É verdade. Coisa linda, né, meus irmãos? Amém? Maravilha. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo e isso me empreende muito. Eu fico maravilhado com isso, né? E nós não somos egoístas, não queremos partilhar só conosco. O reverendo esteve aqui há uns meses atrás, ministrou para a igreja recebeu, foi abençoada, mas nós não perdemos o contato, estivemos sempre aqui a conversar. Amém. E a pastora tinha esse propósito, estamos aqui hoje, estamos felizes e vamos programar coisas ainda para esse ano, né? Vamos programar coisas. Vamos combinar mais um, né? Mais uma... Como diz o português, a continuidade. A continuidade, sim, com certeza. Não vai perder a continuidade. Exatamente. Porque aprendemos muito aqui essa noite. Eu creio que você também, que está do outro lado, ouviu, esteve conosco até o final, aprendeu muito, foi aqui um divisor de águas, né? Abriu nossa mente. Muito bom. Aquele leque assim, e foi muito bom, foi um tempo de aprendizado. Graças a Deus. Estamos finalizando o nosso podcast Receito, que esse episódio tem um oferecimento da Everland Editoras, né? E da Missões Atos 8, Paula Fachinelli, Deus abençoe, e também da ICMC, sim, ICMC. O reverendo, como nós não combinamos nada, mas eu quero acreditar que ele está disponível, tá, reverendo? O tempo não está como trabalho, mas se combinarmos, se você deseja ter aí o reverendo para trazer essas explicações, ministrações, está à vontade, entre em contato conosco. Ele também vai estar no Instagram, Está no Instagram? Nós estamos começando a fazer um trabalho no Instagram. Quando eu tiver tudo ok, a gente vem aqui. Ok. Pronto, então entre em contato conosco. Isso. Que nós seremos ali a ponte, O canal de bênção. O canal de bênção, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado mesmo. Obrigado é pouco. Fico muito feliz e lisonjeado por poder tê-lo aqui conosco e usufruindo desse conhecimento todo. Conhecimento que queremos mergulhar também dentro. Amém. Pastor Augusto, pode finalizar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e conte conosco, viu? Conte conosco sempre. E você que esteve conosco até agora, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar aí, envia para alguém esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser bênção. Vai ser bênção. Deus abençoe a vossa vida. Não guarda isso só para você não, partilha. Partilha. Aquilo que é bom nós temos que partilhar, né? Não podemos ser egoístas, né? E querer só para nós. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Amém.